Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clima na Pauta, um género de podcast onde a crise climática é explicada com clareza, com consciência e com esperança. O meu nome é Marta e hoje o assunto é um marco histórico da diplomacia ambiental. Hoje vamos falar sobre o Acordo de Paris, assinado em 2015 durante a COP21 em Paris, um acordo em que hoje quase todos os países do mundo fazem parte dele. Então hoje o convite é este, vamos perceber o que exatamente foi acordado neste acordo, passando a redundância, vamos tentar perceber o que mudou de verdade e se estamos mesmo a cumprir o que prometemos. Então, anda daí, vamos juntos voltar no tempo e entender porque é que esse acordo se transformou ao mesmo tempo num símbolo de esperança e de cobrança. Então, vamos começar por entender o que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado internacional firmado por 195 países em 2015 com um objetivo muito claro: limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius e preferencialmente até 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Parece pouco, não é? 1,5 graus? Pois é, mas na linguagem do clima, essa fração de grau é a linha entre o que a ciência chama de impactos severos ou catástrofes irreversíveis. O Acordo de Paris foi o primeiro tratado climático a envolver praticamente todos os países, ricos e pobres, desenvolvidos e não desenvolvidos, grandes e pequenos emissores. E cada país comprometeu-se a apresentar os seus planos e metas de redução de emissão de gases de efeito de estufa. Estas metas, estes planos, são aquilo que chamamos NDCs, ou seja, contribuições nacionalmente determinadas. Mas porquê é que ele foi, este Tratado de Paris, porquê é que foi tão importante? É que antes dele, só os países ricos tinham metas legais de redução. Isso vinha do Protocolo de Quioto, lá de 1997. Com o Acordo de Paris, a lógica mudou. Ou seja, todos os países passaram a ter responsabilidades, mas diferenciadas. Ou seja, de acordo com as suas capacidades e contextos históricos. Mais ou menos o que se pretende é que quem poluiu mais até aqui deve fazer mais agora. Mas ninguém pode ficar parado, ninguém fica de fora. Outra inovação foi que o Acordo de Paris não impôs metas fixas. Ele funciona por ciclos de revisão. A cada 5 anos, os países devem apresentar metas mais ambiciosas. A ideia é aumentar o esforço progressivamente, gradualmente. Então, a pergunta que se coloca é: estamos a cumprir o acordo? Os países estão a cumprir aquilo que prometeram? Estão, de facto, a cumprir o Acordo de Paris? Pois, esta é a parte difícil. A resposta curta é não o suficiente. Segundo o último relatório do IPCC, que já falámos no último áudio, se continuarmos com as metas atuais, o mundo vai aquecer entre 2,5 e 2,9 graus Celsius até ao final do século. Ou seja, ainda estamos muito longe da meta dos 1,5 graus Celsius. Alguns países avançaram,
A União Europeia aprovou leis climáticas vinculantes. O Brasil prometeu desmatamento zero até 2030. A Índia investe em energia solar em larga escala, mas também há retrocessos. Muitos países continuam a subsidiar combustíveis fósseis, as promessas não estão a ser acompanhadas de ações reais e o financiamento climático prometido aos países do sul global, ou seja, os países mais pobres, menos desenvolvidos, está longe de se concretizar. Seja como for, estes serão sem dúvida temas e assuntos que irão estar em cima da mesa das negociações no âmbito da COP30. Por isso, lá mais para a frente, quando a COP estiver a acontecer, certamente falaremos novamente de tudo isto. E agora, a título de curiosidade, e para que fiques a saber, Portugal assinou o Acordo de Paris a 22 de abril de 2016, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Em 2019, Portugal lançou o roteiro para a neutralidade carbónica, o qual estabelece a estratégia de longo prazo para a descarbonização da economia portuguesa, com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050. No que toca à energia, Portugal é um dos países com maior proporção de energia renovável na matriz elétrica. Em 2023, mais de 60% da eletricidade foi gerada por fontes renováveis. Estamos a falar de energia hídrica, eólica, solar e biomassa. Portugal já encerrou várias centrais a carvão e trabalha para reduzir a dependência do gás natural. Como Estado-membro da União Europeia, Portugal participa das metas coletivas da redução de emissões e atua em fóruns internacionais defendendo a importância da justiça climática, o apoio ao sul global, ou seja, aos países mais pobres, menos desenvolvidos, e também garante a cooperação lusófona com países da CPLP, como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Em resumo, Portugal está entre os países mais ambiciosos da Europa no combate às mudanças climáticas, ou seja, tem políticas, planos e compromissos em linha com o Acordo de Paris, mas como o resto do mundo, ainda enfrenta o desafio de transformar promessas em resultados concretos, nomeadamente na redução real das emissões no setor dos transportes e edifícios, né, que ainda é lenta, também a dependência de combustíveis fósseis para aquecimento e mobilidade em zonas rurais, e também no financiamento climático para os países lusófonos em desenvolvimento, que também ainda é insuficiente. Bom, este foi um à parte, só para que saibas o que se passa aqui no nosso cantinho. Ainda te quero dizer que o Acordo de Paris fala sobre uma coisa chamada justiça climática. Não sei se já alguma vez ouviste este termo, justiça climática. Assim, de forma resumida, significa reconhecer que os países mais ricos causaram mais emissões de gases de efeito estufa históricas. No entanto, são os países mais pobres os que mais sofrem com os impactos. Logo, os recursos financeiros para adaptação e mitigação precisam ser distribuídos com justiça. Por isso, o Acordo de Paris estabeleceu que os países
desenvolvidos devem ajudar os países em desenvolvimento com financiamento, capacitação e tecnologia. A ajuda tem acontecido, o problema é que tem sido muito inferior, muito menor do que o necessário. Apesar de tudo, o Acordo de Paris ainda é o melhor instrumento internacional que temos para enfrentar a crise climática. O problema é que ele não se cumpre sozinho. Precisa de vontade política, precisa de pressão da sociedade civil, e aqui entro eu, entras tu, entramos todos, precisa de acompanhamento científico e precisa de ação em todos os níveis, local, nacional, global. A próxima grande revisão do Acordo de Paris será tema central na COP30, que vai acontecer, como já te disse várias vezes, em novembro, no Brasil. Ou seja, o mundo vai cobrar resultados. E pronto, hoje termino este episódio dizendo-te que o Acordo de Paris não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Ele representa um pacto de humanidade, um reconhecimento coletivo de que não há planeta B, mas também representa uma dívida entre países, entre gerações, entre promessas e realidade. O clima não negocia, a ciência já avisou, agora é com todos nós. É comigo, é contigo, é com todos. E pronto, este foi mais um episódio do Clima na Pauta. Até à próxima semana e lembra-te, manter a promessa de Paris é proteger o futuro de todos nós. Paz e bem.